A vida pode mudar num piscar de olhos. Às vezes, uma única decisão, uma única palavra pode arruinar tudo. Eu sei disso porque vivi na pele. Meu nome é Maria, e aos 15 anos fui tratada como moeda de troca pelo próprio homem que deveria me proteger. Fui apostada e perdida num jogo de bilhar. Naquela noite, não perdi só minha liberdade. Perdi a confiança no mundo, a certeza de que havia um lugar seguro para mim. Fui levada sem escolha, sem defesa, e ninguém moveu um dedo para me ajudar. Minha própria mãe, com os olhos cheios de lágrimas, apenas assistiu. A vida me ensinou cedo que o silêncio pode ser tão cruel quanto a violência. Mas essa não é só uma história de dor. É uma história de resistência, de alguém que teve tudo tirado, mas não deixou que o destino decidisse seu fim. Fica comigo até o final e me diz: o que você faria no meu lugar? Comente de onde está ouvindo essa história. Nasci e cresci em Piraju, uma cidadezinha pacata do interior de São Paulo, onde todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém enxerga nada. Nossa casa era simples, feita de madeira, com um quintal de terra batida. Minha mãe tentava manter tudo limpo e organizado, mas a pobreza se via em cada canto. Dentro daquela casa, meu pai era o dono da última palavra. Eu sempre fui uma menina quieta, de olhar atento. Desde cedo aprendi a pisar leve, a medir palavras, a evitar brigas. Cresci ouvindo que mulher deve obedecer, que não pode falar alto, que tem que aceitar o que a vida dá. Mas no fundo, eu queria mais. Só não sabia que meu destino já estava selado por mãos que não eram as minhas. Era uma noite quente e abafada quando meu pai me levou até o bar da cidade. O cheiro de cerveja, cigarro e suor impregnava o ar. Ele jogava bilhar com homens que eu nunca tinha visto antes. O jogo estava tenso, e meu pai bebia cada vez mais. Eu queria ir embora, mas sabia que não podia falar nada. Aprendi cedo que quando ele bebia, era melhor ficar calada. A partida seguiu até que só restava uma jogada. Meu pai suava, os olhos fixos na mesa. Percebi que ele já tinha perdido tudo. Dinheiro, relógio, até a velha faca que ele carregava na cintura. Foi então que ouvi as palavras que mudariam minha vida para sempre. Se eu perder essa, minha filha cobre a dívida. Meu coração gelou. O silêncio no bar foi absoluto. Meu pai fez a tacada. Errou. O homem do outro lado sorriu, um sorriso frio, sem piedade. Ele largou o taco, virou-se para mim e me olhou de cima a baixo, como quem avalia um animal antes de comprar. Então é ela? Perguntou, a voz arrastada pela bebida. Meu pai desviou o olhar e apenas acenou com a cabeça. Naquele momento, minha vida deixou de ser minha. O homem soltou uma risada baixa, ajeitou o chapéu e cuspiu no chão. Espero que ela valha o prejuízo, disse com desdém. Meu pai forçou um sorriso, mas o olhar denunciava um peso diferente. Negócio é negócio, murmurou, passando a mão no queixo. Ele tinha perdido, e eu era o pagamento. Antes que eu pudesse reagir, senti um puxão forte no braço. Anda logo, menina, disse o homem apertando meu pulso. Agora cê é minha. Tentei me soltar, olhei em volta, mas ninguém fez nada. Minha mãe ficou no canto, as mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas, mas sem dizer uma única palavra. A dor do abandono foi pior do que qualquer coisa que me esperava. O nome dele era Zé Augusto, um dos donos da bodega da cidade, um homem que já tinha fama de não perder apostas. De idade avançada, mas forte como um touro, ele sempre desfilava pelo bar com ar de superioridade, impondo respeito onde passava. Diziam que ele tinha negócios escusos e que ninguém devia dever nada a ele. Agora, meu pai devia. E o preço era eu. O bar inteiro ficou em silêncio quando ele acenou para um dos capangas. Leva a menina. Depois resolvo o que fazer com ela. O homem ao lado assentiu, enquanto meu pai abaixava a cabeça. Ele nem olhava para mim. Eu sabia que implorar não adiantaria. Eu sabia que ninguém ali ia me salvar. Meu destino estava selado. Me jogaram na carroça puxada por 2 cavalos. O rangido das rodas na estrada de terra ecoava na noite silenciosa. O bar ia ficando para trás, assim como a vida que eu conhecia. Meu peito ardia, o choro preso na garganta.
Eu não sabia para onde iam me levar, mas sabia que dali em diante nada mais seria igual. A estrada à frente era longa, e eu sentia que o pior ainda estava por vir. Fechei os olhos, tentando segurar as lágrimas. Minha cabeça girava, meu estômago revirava. O bar, aquelas vozes, aquela última tacada de bilhar, tudo ficou gravado em mim. O homem puxou as rédeas e me olhou de soslaio. Espero que cê saiba obedecer, disse, a voz cortante como lâmina. E foi naquela noite, aos 15 anos, que minha infância acabou. A carroça balançava na estrada de terra e cada solavanco me fazia cravar os dedos na madeira áspera. A noite parecia ainda mais escura naquele caminho desconhecido. O vento gelado cortava minha pele, mas o medo era o que me deixava paralisada. Eu não sabia para onde estavam me levando, só sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O homem que segurava as rédeas era um capanga de Zé Augusto. Chamavam ele de Batista, um sujeito alto, de rosto marcado e olhos sem alma. Ele mascava um pedaço de fumo e me olhava de vez em quando, como quem observa um bicho novo na fazenda. Melhor ir acostumando, menina. Sua vida mudou e não tem volta. Minha garganta estava seca, meu peito subia e descia rápido. Eu queria perguntar onde estava indo, o que ia acontecer comigo, mas meu corpo não obedecia. Batista soltou uma risada rouca, como se adivinhasse meus pensamentos. Silêncio, hein? Gosto assim, mais fácil de cuidar. A carroça seguia a estrada adentro, e a cada metro, minha esperança se desfazia. Pensei na minha mãe. Será que ela sentia minha falta? Será que ao menos tentou me impedir de ser levada? Meu pai... Não. Meu pai não valia um pensamento sequer. Ele me vendeu, e isso era tudo o que importava. O som dos cascos dos cavalos na terra molhada me fazia encolher ainda mais. O cheiro de mato e umidade enchia o ar. De repente, a carroça parou perto de um pequeno riacho. Batista desceu e coçou o queixo, avaliando a paisagem. Cê não tá pensando em pular daí, né? Porque se tiver, já aviso, não vai adiantar. Meu corpo inteiro queria correr, mas minhas pernas estavam fracas. Olhei ao redor. Nada além de árvores e escuridão. Se eu fugisse, para onde iria? Batista subiu de volta, segurou as rédeas e estalou a língua, fazendo os cavalos avançarem. O patrão ainda tá no bar, mas mandou deixar tudo pronto para quando ele chegar. Meu estômago revirou. O tom de ameaça no jeito que ele falava me deixava ainda mais apavorada. Fechei os olhos, tentando controlar a respiração. Não podia chorar. Não podia demonstrar fraqueza. Tinha que ser forte, mesmo que não soubesse como. A carroça seguiu estrada adentro, cada vez mais distante da cidade, da minha casa, de tudo que eu conhecia. Depois de um tempo, começamos a subir um morro. No alto, havia uma construção grande, de janelas altas e paredes bem cuidadas. Não era uma cabana qualquer, era uma casa de fazenda, sinal de que Zé Augusto tinha dinheiro. Fui levada até um pequeno barracão nos fundos da propriedade. O teto era baixo, o chão de terra batida, e um lampião fraco mal iluminava o ambiente. O cheiro de madeira úmida e mofo fazia o ar pesado. Aquele seria meu novo lar, mas mais parecia uma cela. Batista me olhou de cima a baixo e deu um sorriso de canto. Vai entrando, menina. Amanhã cedo o patrão chega. O som da tranca sendo fechada do lado de fora fez meu coração martelar no peito. Eu queria correr, queria gritar, mas já não havia mais escapatória. O tempo dentro daquele barracão parecia se arrastar. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo barulho de insetos e pelo vento que soprava contra as paredes de madeira. O cheiro de umidade e mofo impregnava minhas narinas, tornando o ar ainda mais sufocante. Eu estava sozinha, sem ideia do que viria a seguir, sem saber quando ou como aquela tortura ia terminar. A noite foi longa, e o medo não me deixou fechar os olhos. O lampião fraco tremeluzia, projetando sombras estranhas no teto. Cada som, cada estalo da madeira fazia meu corpo se encolher ainda mais. Eu não sabia se deveria rezar, chorar ou aceitar que minha vida, do jeito que eu conhecia, tinha acabado. Mas algo me dizia
que o pior ainda estava por vir. O sol nasceu devagar, iluminando o pequeno quarto onde me jogaram. Uma cama dura, um balde velho no canto e uma janela estreita com grade. A luz do dia apenas confirmou o que eu já sentia. Aquele lugar era minha prisão, e dali eu não sairia tão cedo. Meu estômago roncou, mas eu não tinha fome, só medo. Eu não sabia o que ia acontecer quando aquela porta se abrisse. Ouvi passos do lado de fora. O barulho das botas contra a terra se aproximava. Meu corpo inteiro gelou quando a tranca da porta foi destrancada. A porta rangeu devagar, e um vulto bloqueou a luz do lado de fora. Era Batista, com um sorriso cínico. Levanta, menina. O patrão quer te ver e não me faz esperar. Minha garganta secou. Minha vontade era me encolher e não sair dali, mas sabia que não tinha escolha. Meus pés tocaram o chão frio e minhas pernas estavam bambas. Respirei fundo, tentando acalmar o coração disparado. Vai logo, não me faz perder tempo, resmungou ele, puxando meu braço com força. Eu segui sem dizer nada, sentindo a pele arrepiar de puro medo. Fui arrastada para fora do barracão. O sol forte me cegou por alguns instantes. Pisando na terra fofa, percebi o tamanho do lugar. A casa principal era grande, bem cuidada, de janelas altas e paredes firmes. Havia algumas pessoas trabalhando ali perto, mas ninguém olhava para mim. Era como se eu já fosse parte da paisagem, invisível, descartável. Fui levada até a varanda da casa, onde uma mesa estava posta com café fresco e pão. O cheiro era bom, mas o nó no meu estômago me impedia de sentir fome. Antes que eu pudesse me dar conta, ouvi uma voz grossa e arrastada. Então essa é a menina? Meu coração disparou. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia quem era. Levantei o olhar devagar. Zé Augusto estava sentado numa cadeira de balanço, com um charuto aceso entre os dedos. Ele era um homem de presença, alto, robusto, com um olhar pesado e um ar de superioridade que me causou calafrios. Parece que seu pai não mentiu. Vai ser útil. Minha respiração travou e o medo tomou conta de mim. Ele me olhou de cima a baixo, os olhos apertados como quem avalia uma mercadoria. Deu um trago longo no charuto e soltou a fumaça devagar, um sorriso de canto se formando nos lábios grossos. Bonita, corpo no jeito certo. Seu pai devia saber o que estava fazendo. Minha pele queimou de vergonha, mas eu não podia reagir. Qualquer palavra errada podia piorar tudo. Zé Augusto inclinou a cabeça, analisando cada detalhe meu. Cabelos bonitos, olhos vivos, mas precisa aprender seu lugar. Sua voz era firme, sem pressa, como se estivesse estabelecendo uma regra. Meu corpo inteiro pedia para fugir, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Eu não era uma pessoa ali. Eu era uma posse. Zé Augusto deu um longo trago no charuto e sorriu de canto. Não precisa ter medo, menina. Desde que saiba obedecer, vai ter um bom canto para dormir e comida na mesa. Batista riu ao lado, balançando a cabeça. Meu peito doía, minha respiração estava curta. Era oficial. Eu estava nas mãos daquele homem e não havia ninguém para me tirar dali. O tempo ali dentro era diferente, pesado. Os dias começavam cedo e terminavam tarde, mas a verdade é que eu já não sabia se era segunda ou domingo. Tudo se misturava, como se minha vida tivesse virado um ciclo sem fim. O trabalho era duro, o calor era de rachar, mas o pior não era isso. O pior era saber que eu estava presa. Meu dia começava antes do sol nascer. Batista batia forte na porta do barracão e gritava: "Levanta, preguiçosa!" Eu me encolhia por um segundo, mas logo pulava do colchão duro e corria para fazer o que mandavam. Ali, qualquer demora custava caro. Com um pão seco e um gole de café amargo no estômago, eu começava mais um dia de servidão. Varriam o chão, lavavam as roupas, buscavam água no poço. Cada movimento era vigiado. Eu tentava ser rápida, sem errar, sem chamar atenção, mas não adiantava. Zé Augusto sempre me via. Ele se sentava na varanda todas as manhãs, com o charuto entre os dedos, me observando como se esperasse a hora certa. Os toques começaram devagar. Primeiro, um roçar de mão no ombro enquanto eu servia a comida. Depois,
um aperto no braço ao me chamar. E com o tempo, ele foi testando limites. Eu sentia nojo, mas não podia fazer nada. Quanto mais medo eu demonstrava, mais ele parecia gostar. Certa tarde, eu varria o chão da sala quando ele entrou e ficou me observando. "Você tá ficando mais bonita a cada dia", murmurou, aproximando-se. Meu coração disparou. Eu queria sumir, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Ele segurou meu queixo com firmeza e levantou meu rosto. "Tem olhos vivos? Gosto disso." A partir daquele dia, tudo mudou. Zé Augusto me chamava cada vez mais. Mandava Batista me buscar para levar café, limpar um canto qualquer da casa grande. Mas eu sabia que não era isso. Ele estava esperando o momento certo. E isso me tirava o sono. As outras mulheres da fazenda evitavam me olhar. Eu via a pena nos olhos delas. Principalmente em Amélia, uma moça que devia ter uns 25 anos, mas que já parecia ter vivido o triplo. Ela trabalhava ali fazia tempo e já conhecia as regras. Ela sabia o que ia acontecer. Uma noite, enquanto lavávamos a louça, Amélia se aproximou. "Não adianta fugir", sussurrou. Seus olhos estavam vermelhos, fundos. Ele gosta de ver a gente com medo. Meu corpo arrepiou. Eu já sabia disso. Mas ouvir da boca dela fez a realidade pesar ainda mais. Na manhã seguinte, enquanto eu dobrava uns lençóis no quintal, Zé Augusto apareceu atrás de mim. "Gosto de mulher caprichosa", disse, e sua mão pousou na minha cintura. Minha pele queimou de nojo, mas eu não me movi. Se eu reagisse, sabia que as coisas podiam ficar ainda piores. "Cê tá aprendendo direitinho", ele continuou, apertando um pouco mais o toque. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o pano. Seu hálito quente bateu contra meu rosto quando ele se aproximou ainda mais. Eu queria desaparecer, mas sabia que ali eu não tinha escolha. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada, encarando o teto de madeira velha, sentindo o coração bater forte no peito. O medo me consumia. Eu sabia que era questão de tempo até ele cruzar a última linha. O tempo naquela fazenda não corria como no resto do mundo. Os dias eram eternos, as noites insuportáveis. Eu estava vivendo um pesadelo e ninguém viria me acordar. Se eu quisesse sobreviver, precisava encontrar um jeito de lutar. Mas como lutar? Se tudo que eu tinha era medo. Se todo o meu corpo já tinha aprendido que ali eu não era nada? Naquele momento, percebi que o pior ainda estava por vir. Cada dia parecia uma eternidade. Cada noite era um tormento. O silêncio do barracão me sufocava, e eu sabia que, a qualquer momento, minha vida mudaria de vez. Zé Augusto já não escondia mais seu interesse. Cada gesto dele carregava um aviso, e meu medo só crescia. Eu queria desaparecer, mas ali ninguém sumia sem permissão. As mulheres da casa me olhavam com pena, mas ninguém dizia nada. Eu já tinha aprendido que ali, silêncio era questão de sobrevivência. Amélia tentava me proteger como podia, mas até ela sabia que não tinha o que fazer. "Se resigna, menina", sussurrou uma noite. "Se não for agora, vai ser depois." Tentei não acreditar nela, tentei me convencer de que algo mudaria. Mas na minha alma, eu já sabia a verdade. Eu não tinha escolha. E naquela noite, meu destino foi selado. Batista apareceu no barracão, sombrio como sempre. "O patrão quer te ver." Meu corpo congelou. Eu sabia o que aquilo significava. Minha respiração falhou, minhas pernas fraquejaram, mas eu segui. A porta do quarto dele estava aberta. O cheiro de charuto e cachaça impregnava o ar. Zé Augusto estava sentado na poltrona, me esperando. Seus olhos varreram meu corpo inteiro, como se já soubesse o que ia acontecer. "Entra, fecha a porta", ordenou. Minha boca secou. Meu coração batia forte. Minha mente gritava, mas minha voz não saía. Ele se levantou devagar e veio até mim, me analisando como sempre fazia. "Tá com medo, é?" Minha respiração travou. O ar ficou pesado. Ele segurou meu queixo com firmeza, obrigando-me a encará-lo. "Agora você vai aprender a obedecer." Seu hálito quente cheirava a álcool e tabaco, e o aperto dos dedos doía. Eu quis fugir, mas meu corpo estava paralisado.
Ele passou os dedos pelo meu braço, descendo devagar, saboreando meu medo. Tem pele macia, murmurou sorrindo. Eu tremia por dentro, mas me obriguei a ficar imóvel. Qualquer reação tornaria tudo pior. Tira esse vestido, ordenou. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu não chorei. Eu já sabia que lágrimas não significavam nada ali. Meu corpo não era mais meu. Me senti fora de mim, como se estivesse assistindo tudo de longe. Ele tomou o que queria, sem pressa, sem piedade. Eu não existia mais, eu não era mais ninguém. O quarto girava, meu estômago revirava. Quando tudo acabou, me encolhi num canto da cama, abraçando meus joelhos, tentando apagar o que tinha acontecido. Mas não dava, nunca daria. Ele acendeu outro charuto, satisfeito. Agora você entende como funciona, né? Não respondi. Não chorei. Não fiz nada. O medo já tinha me engolido por inteira. Me levantei devagar, sentindo o corpo doer, e voltei para o barracão. Cada passo era um peso que eu carregaria para sempre. O mundo parecia diferente agora, como se algo dentro de mim tivesse morrido. Amélia me esperava do lado de fora. Seus olhos tristes diziam tudo. Ela não perguntou nada, só segurou minha mão. E naquele instante, eu soube que nunca mais seria a mesma. Deitei no colchão duro e fechei os olhos. O que tinha restado de mim ficou naquele quarto. Os dias seguintes foram um borrão. Meu corpo trabalhava no automático, minha mente vagava longe. Eu já não me via mais no reflexo do balde de água, nem no espelho da sala. A menina que chegou ali tinha desaparecido. Restava só um corpo vazio. Zé Augusto agora me tratava diferente. Agora se é minha, ele disse uma vez. Aquelas palavras me cortaram mais do que qualquer pancada. Eu era dele, como se fosse um gado, uma posse, algo sem vida. E pior, eu não podia contestar, porque contestar significava sofrer mais. Batista também mudou. Ele me olhava com deboche, como se já soubesse de tudo. Você tá pegando gosto, né? Provocou um dia. Meu sangue ferveu, mas eu engoli seco. Eu não podia reagir. Não podia dar mais motivo para sofrer. Eu já tinha perdido tudo o que podia perder. As semanas viraram meses e eu aprendi a esconder a dor. Aprendi a fingir, a silenciar minha alma. Mas no fundo, lá no fundo, uma chama ainda ardia. Eu podia estar presa, mas um dia eu sairia dali. Nem que fosse a última coisa que eu faria. O tempo naquela fazenda nunca corria para mim, só contra mim. Mas eu jurei para mim mesma, se eu não podia escapar, pelo menos podia esperar. E enquanto esperava, eu sonhava com vingança. Porque o medo podia ter me calado, mas nunca ia me matar. O tempo passou, mas eu já não sabia medir os dias, só sabia contar as noites. Cada vez que aquela porta se fechava atrás de mim, eu morria um pouco mais. Zé Augusto me tomava como se fosse um direito dele, e eu já não tinha forças para lutar. Só esperava o momento certo de sair dali. Mas para escapar, eu precisava estar viva. As mulheres da casa me olhavam com pena, mas ninguém dizia nada. Algumas tinham passado pelo mesmo. Outras só fingiam que não viam. O silêncio ali não era cumplicidade, era medo. Amélia, às vezes, segurava minha mão no fim do dia, sem precisar falar. Ela sabia que não existiam palavras para consolo. Só o tempo diria se eu sobreviveria. Mas algo começou a mudar dentro de mim. O medo ainda estava lá, mas junto dele vinha um ódio crescendo. Eu comecei a perceber que não era só eu que queria ver Zé Augusto cair. Havia alguém ali que poderia ser a chave para minha liberdade. Batista. Uma noite, depois de beber demais, Zé Augusto dormiu na sala, roncando alto, um revólver descansando na cintura. Meu coração bateu forte. Eu sabia que se pegasse aquela arma, poderia acabar com tudo ali mesmo. Mas será que eu conseguiria? Será que eu tinha coragem? Minhas mãos tremiam enquanto eu me aproximava devagar. O barulho da madeira rangendo sob meus pés parecia um trovão no silêncio da sala. Eu estiquei os dedos, toquei o cabo frio do revólver e então senti uma sombra atrás de mim. Batista. Me olhando, meu sangue gelou.
Por um instante, achei que tudo estava acabado. Mas, para minha surpresa, ele apenas sorriu de lado. Se fosse eu, esperava mais um pouco, murmurou. E saiu. Ele não fez nada. Não avisou Zé Augusto. Aquilo me deixou confusa. Será que Batista queria ver o patrão cair? No dia seguinte, Zé Augusto não mencionou nada. Não parecia saber do que aconteceu. Mas Batista começou a me olhar diferente. Eu não sabia se era uma ameaça ou um aviso. Aquele jogo não era só meu. 2 noites depois, enquanto eu lavava as panelas no fundo da casa, Batista apareceu do nada. Tá na hora de a gente conversar, disse, se abaixando ao meu lado. Meu corpo travou, mas pela primeira vez não era medo, era curiosidade. Batista era o braço direito de Zé Augusto, mas ele não era leal. Ele queria o que o patrão tinha. "Você quer sair daqui viva, né?" perguntou. Minha garganta estava seca, mas assenti com a cabeça. "Então, talvez a gente possa se ajudar." Eu queria acreditar, mas não confiava em ninguém ali. "E por que você me ajudaria?" perguntei, sentindo a voz falhar. Ele sorriu de canto, ajeitando o chapéu. "Porque Zé Augusto não pode durar para sempre. E quando ele cair, alguém tem que assumir o lugar dele." Meu estômago revirou. Eu sabia o que aquilo significava. Ele queria tomar tudo. O poder, a fazenda, o dinheiro. E para isso, precisava de uma arma. E eu podia ser essa arma. Eu queria fugir. Ele queria derrubar Zé Augusto. Talvez, pela primeira vez, eu tivesse uma chance. Naquela noite, enquanto servia Zé Augusto na sala, meu coração acelerou. Ele bebia mais do que o normal. A arma ainda estava na cintura dele. Se eu pegasse dessa vez, não haveria segunda chance. Mas eu sabia que qualquer erro me mataria. Será que eu estava pronta? O tempo parecia ter parado. Meu corpo estava imóvel, mas minha mente gritava. Eu podia acabar com tudo ali. Podia me livrar daquela vida. Mas se errasse, se hesitasse, eu nunca mais teria outra chance. Respirei fundo. O momento certo estava chegando. A vida me ensinou que o tempo é traiçoeiro. Ele tanto pode matar quanto pode salvar. E eu escolhi esperar. Esperar pela chance certa. Um dia, aquele homem ia pagar. E naquela noite, eu soube que esse dia estava perto. Eu sabia que Zé Augusto se achava invencível, mas toda fortaleza tem rachaduras. E ele estava cheio delas. Bebia demais, confiava de menos, andava nervoso, gritava com os peões, desconfiava até da própria sombra. E Batista? Batista esperava o momento certo. E eu também. Numa noite abafada, Batista me chamou atrás do galpão. "O patrão tá ficando descuidado, você percebeu?" Ele acendeu um cigarro e me encarou. Eu sabia o que ele queria dizer. Zé Augusto já não mandava como antes. "Se cair, cai sozinho", Batista murmurou. Mas ninguém cai sozinho. Eu não sabia se confiava em Batista, mas podia usar isso a meu favor. Ele queria o poder. Eu queria liberdade. Talvez fosse a primeira vez que nossos desejos se cruzavam. Mas o que ele não sabia era que a minha vingança era maior do que qualquer plano dele. Eu não só queria escapar, eu queria ver Zé Augusto destruído. Os homens da fazenda começaram a perceber a mudança. Zé Augusto estava ficando paranoico, exigia que Batista ficasse mais perto, que ninguém saísse sem ordem. Mas o mais interessante é que o próprio Batista estava cavando o buraco dele. Sorria pelas costas do patrão, mas afiava a faca na mesma mão que servia. O próximo passo era garantir que Batista ficasse do meu lado tempo suficiente. "Se ele cair, o que acontece comigo?" perguntei. Ele deu uma tragada longa no cigarro antes de responder. "Isso depende de você." Minhas mãos suavam. Eu já sabia o preço da liberdade. O medo me corroía, mas eu não podia demonstrar. Se eu quisesse sobreviver, precisava ser esperta. "Então eu escolho meu próprio destino", sussurrei. Batista sorriu, mas seus olhos diziam outra coisa. Ele me estudava, tentando medir se eu era digna da confiança dele. Mas eu sabia que confiança não existia ali. Só jogo. Batista me testava. "Tá pronta para acabar com ele?" Me aproximei, olhei dentro dos olhos dele. Mais do que nunca. Minha voz saiu firme. Eu não podia tremer,
Não podia vacilar. Meu corpo estava gelado por dentro, mas meu rosto mostrava certeza. Se esse fosse meu único jeito de sair dali, eu ia até o fim. Os dias passaram e Zé Augusto ficava mais instável. Ele acordava assustado, perguntava demais, gritava com os homens sem motivo. O medo já estava corroendo ele. Eu via isso em seus olhos, e quanto mais medo ele sentia, mais poder eu ganhava. Uma noite, Batista entrou no barracão, me puxou pelo braço. Amanhã ele vai para a cidade, só volta de madrugada. Meu coração disparou. Aquilo era a brecha que eu esperava. Eu teria horas sem ele ali. Mas o que eu faria com essa oportunidade? Amélia me olhou de longe, preocupada. O que se está planejando? Sussurrou. Eu segurei sua mão, senti a aspereza da pele calejada pelo tempo. Só tô esperando a hora certa. Ela suspirou, balançou a cabeça. Não se deixa enganar. Batista não é melhor que ele. E eu sabia disso. O dia seguinte amanheceu estranho. O vento quente soprava poeira pela fazenda. Batista parecia mais agitado do que o normal. Zé Augusto montou no cavalo e partiu sem olhar para trás. Meu peito queimava. Era agora ou nunca. Com Zé Augusto fora, Batista assumiu o comando. Ele me chamou na cozinha, segurou meu queixo com força. Cê sabe que agora quem manda sou eu, né? Meu sangue gelou. Trocar um monstro por outro não era meu plano. Mas eu sorri. Eu sei. E eu tô pronta. A verdade era que Batista era tão sujo quanto Zé Augusto, mas menos esperto. Se eu jogasse certo, ele cairia antes de chegar ao topo. Eu precisava fazer ele confiar em mim, fazer ele achar que eu era dele, e então destruir tudo. Naquela noite, eu olhei para o céu, para as estrelas que brilhavam indiferentes ao meu sofrimento. Eu não era mais a menina assustada que foi vendida naquela aposta. Eu era outra, e naquela fazenda, naquela noite, uma caçadora estava nascendo. O cheiro da madeira queimada da cozinha se misturava com o aroma forte do café requentado. Batista se sentou à mesa com um sorriso de vitória. Agora que Zé Augusto não tá, as coisas vão mudar. Ele mastigava devagar, como se saboreasse cada palavra. Eu sabia que ele estava no comando agora, mas até quando? Fiquei de pé no canto da cozinha, observando. Se Batista se achava o novo dono da fazenda, logo ia descobrir que as coisas não iam ser tão fáceis. Ele queria poder, mas não sabia comandar. Zé Augusto sabia meter medo. Batista queria ser respeitado. Isso tornava ele ainda mais perigoso. Ele me encarou, um olhar avaliador. Você tem jeito, menina. Sabe ficar no seu canto, não arruma encrenca. Ele fez um gesto com a mão, chamando-me para perto. Se for esperta, pode até gostar da vida nova. Meu estômago revirou. A vida nova dele não era diferente da antiga, mas eu sabia jogar. Engoli a raiva, abaixei a cabeça e murmurei. O que o senhor quiser. Vi o brilho satisfeito nos olhos dele. Batista se achava esperto, mas ele não entendia que quem abaixa a cabeça demais, na verdade, está afiando a lâmina do contra-ataque. O dia passou arrastado. Vi os peões cochichando, olhos desconfiados. A lealdade não era coisa certa ali. Batista tentava tomar o controle, mas os homens respeitavam o medo, não um sorriso convencido. E Zé Augusto ainda não estava morto. Ao cair da noite, Batista me chamou até o escritório. O patrão volta amanhã cedo. Essa noite mando aqui. Ele cruzou os braços e me olhou fixo. Enquanto ele não volta, cê cuida das coisas do jeito que eu mandar. Entendeu? Meu coração disparou. Aquilo era uma oportunidade. O plano se desenhava na minha mente, rápido como um raio. Se Batista achava que podia tomar tudo para ele, estava enganado. Eu só precisava de um espaço curto de tempo para agir. Amélia apareceu do nada, me puxando pro canto. Isso é perigoso demais, menina. Acha que não sei? Sussurrei. Mas a oportunidade era única. Eu preciso acabar com isso. Amélia suspirou, cansada. Só se certifique de que não tá trocando um monstro por outro. Eu já tinha certeza. Aquele lugar não teria mais monstros quando eu terminasse. Batista parecia à vontade no poder. Ele circulava pela casa grande como se já fosse o dono, bebia no copo de Zé Augusto, ria alto,
mas a verdade era que ele não passava de um rato que achou um pedaço de queijo. Ele se achava forte, mas não via que era fraco. Quando a madrugada caiu, eu soube que não podia esperar mais. Se eu quisesse agir, tinha que ser agora. Cruzei o quintal, passei pela cozinha, meu coração martelando. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, um barulho na estrada me paralisou. Zé Augusto estava de volta. Meu corpo congelou. Ele não devia estar ali ainda. Algo tinha dado errado. Batista foi pego desprevenido. Correu até a varanda, a mão na arma, os olhos arregalados. Eu prendi a respiração. Tudo desmoronava antes da hora. O olhar de Zé Augusto queimava de fúria. Pensou que podia me passar para trás, Batista? Sua voz saiu baixa, perigosa. Ali entendi tudo. Ele sabia. Eu segurei o ar, esperando a briga estourar. Era agora ou nunca. Batista sacou a arma, mas hesitou. E na hesitação, Zé Augusto agiu primeiro. Um tiro seco cortou o silêncio da noite. Batista tombou, olhos arregalados, sangue escorrendo pelo peito. O jogo virou antes mesmo de eu poder jogar. O corpo de Batista caiu com um baque surdo. Zé Augusto virou lentamente, seu olhar predador pousando em mim. E você, menina? O ar sumiu dos meus pulmões. O perigo não tinha acabado, tinha voltado com mais força. O medo se misturava com outra coisa dentro de mim. Eu não podia mais esperar, não podia mais hesitar. O tempo das vítimas tinha acabado. Meus olhos encontraram os de Zé Augusto e foi ali que decidi. Se alguém ia cair naquela fazenda, não seria eu. O corpo de Batista ainda estava ali no chão, o sangue se misturando com a poeira da fazenda. Zé Augusto olhava para mim e eu sentia que minha hora estava chegando. Ele ajeitou o chapéu, a expressão fria. E você, menina? Você achou que ia escapar disso? Minha garganta secou. Eu não fiz nada, soltei, tentando manter a calma. Ele soltou um riso curto, cheio de desprezo. Nada? Você estava metida com ele, sim. Ele deu um passo na minha direção. Meu corpo gritava para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu nunca fui sua, falei, sentindo o peito arder. A raiva engoliu meu medo. O tapa veio antes que eu pudesse reagir. Minha cabeça girou, o gosto de sangue na boca. Mas dessa vez não chorei. Não ia mais dar esse gosto para ele. Ele agarrou meu braço, me puxando com força. Agora você vai aprender. Ele me arrastou até a sala, me jogando no chão como se eu fosse um saco de farinha. O cinto saiu da cintura e eu soube que ia ser pior do que nunca. Até que uma voz quebrou o silêncio. Solta ela. Era Amélia. Tava de pé na porta, as mãos firmes, segurando uma espingarda. Minha respiração falhou. Eu nunca tinha visto Zé Augusto hesitar antes, mas ali estava ele, paralisado, encarando a mulher que sempre serviu à casa dele. Você ficou maluca, velha? Ele tentou rir, mas o som saiu fraco. Amélia não piscou. Louca? Não. Só tô cansada. Ela ajeitou a espingarda no ombro. Eu passei a vida vendo vocês fazerem o que queriam. Agora acabou. Meu peito explodiu de esperança. Zé Augusto tentou dar um passo na direção dela. Abaixa isso antes que faça besteira. Mas o dedo dela no gatilho estava firme. Eu vi o olhar dele mudar. Pela primeira vez, ele percebeu que não mandava mais ali. E isso o fez ferver de ódio. O tempo se arrastou num segundo longo. Então, ele se virou para mim. Você acha que ganhou? A voz dele era um veneno escorrendo. Meu corpo tremeu, mas minha voz saiu firme. Não sou eu que tô no chão sangrando. A fúria dele explodiu. Zé Augusto rosnou, deu um passo na minha direção. Foi a última coisa que fez. O estampido do tiro cortou a noite. A espingarda de Amélia cuspiu fogo e ele caiu de joelhos. O impacto ecoou como um trovão. Ele não acreditava que aquilo estava acontecendo. Ele arfava, as mãos sujas de sangue agarrando a camisa. Olhou para mim como se tentasse entender. Eu me aproximei devagar. Era isso que se fazia com os outros, né? Agora tá sentindo. Os olhos dele escureceram. Pela primeira vez, ele soube o que era ser impotente. Os peões surgiram da escuridão, olhando tudo em silêncio.
Nenhum deles se moveu, porque no fundo todos sabiam que aquilo era justiça. Zé Augusto não era invencível. Nunca foi. Ele só tinha sido temido por tempo demais, e o medo dele tinha acabado ali. O corpo dele tombou. Não houve discurso, não houve redenção. Só a poeira levantando no ar e o silêncio pesado que ficou. Amélia baixou a espingarda, exausta. Acabou. Eu olhei ao redor, respirei fundo e percebi que, de fato, tinha acabado. A fazenda ficou muda. Não tinha mais gritos, não tinha mais correntes invisíveis. Amélia olhou para mim. E agora? Eu sabia a resposta. Eu precisava ir, deixar aquele lugar para trás, porque a liberdade só fazia sentido se eu corresse com ela. As estrelas brilhavam no céu, indiferentes à história que acabava de mudar ali. Eu não era mais a menina perdida. Agora era eu quem decidia para onde ia. Segurei a mão de Amélia. Juntas, demos o primeiro passo para longe do inferno. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar. Zé Augusto estava morto, Batista também. Mas a fazenda continuava ali, imóvel, como se não soubesse o que fazer sem o dono. Os peões ficaram parados, sem reação. Ninguém sabia se deviam correr ou continuar. Amélia me puxou pelo braço. A gente precisa ir, menina. Mas minhas pernas não se moviam. Eu nunca tinha sentido o peso da liberdade antes. Agora que ela estava na minha frente, era estranha. O que eu fazia com ela? Meu olhar foi até a casa grande. Quantas noites passei ali dentro sonhando com esse momento? Agora que estava livre, o que restava? O passado ainda grudava em mim, como poeira difícil de tirar. Mas eu sabia que não podia ficar ali. Você tá esperando o quê? Amélia insistiu. Respirei fundo. Não sei para onde ir. Minha voz saiu trêmula e pela primeira vez percebi. A vida nunca me deu escolha. Agora que eu tinha uma, eu não sabia o que fazer com ela. A estrada de terra se estendia à nossa frente. O mundo lá fora ainda era um mistério. Mas ficar significava carregar o fantasma de Zé Augusto para sempre. Não. Eu não ia deixar esse lugar me engolir de novo. Os peões começaram a se mexer, cochichando entre si. E agora? Um perguntou. Agora vocês fazem o que quiserem. A fazenda é de vocês. Amélia respondeu sem hesitar. Eles se entreolharam, sem saber se acreditavam. A fazenda não era mais uma prisão para mim, mas também não era lar. Vi alguns homens chutando o corpo de Batista, outros vasculhando os pertences de Zé Augusto. Eu não queria ver mais nada daquilo. Precisava partir antes que o passado me puxasse de novo. Pegamos algumas roupas, um pouco de comida e saímos sem olhar para trás. A poeira subia conforme caminhávamos, e o silêncio entre eu e Amélia falava mais do que qualquer palavra. A estrada era longa, mas eu preferia 1000 léguas de incerteza do que mais um dia naquela fazenda. Você tem algum lugar para ir? Perguntei. Amélia apertou os olhos para o horizonte. Não tenho mais ninguém. Eu assenti. Também não tinha ninguém, mas, de alguma forma, a gente tinha uma a outra. Chegamos na cidade ao entardecer. Os olhos das pessoas nos seguiram, curiosos. Eu via no olhar delas que parecia óbvio que éramos forasteiras. Mas não importava. Eu estava ali. Eu tinha vencido. E agora? Amélia perguntou. Parei em frente a um armazém, observando as prateleiras pela vitrine. Eu nunca tive dinheiro, nem ideia do que era começar do zero. Mas de um jeito ou de outro, eu ia descobrir. Trabalhar. Era isso que eu sabia fazer. Talvez alguém precisasse de ajuda num armazém, numa pensão. Vou arrumar um jeito da gente ficar, murmurei. Amélia sorriu, cansada. Já não era sem tempo. Entramos num pequeno hotel, com cheiro de madeira velha e café passado. O dono nos olhou desconfiado. Precisamos de um canto para dormir. Amélia falou primeiro. Ele coçou a barba. Dinheiro tem? Eu engoli seco. Se não tiver, podemos trabalhar. Arrisquei. O homem me avaliou. Depois de um longo silêncio, ele assentiu. Camas nos fundos. Começam amanhã. Meu peito aliviou. Pela primeira vez, a vida não foi uma sentença. Foi um recomeço.
A noite caiu sobre nós, mas dessa vez não senti medo. A liberdade era estranha, pesada, assustadora. Mas era minha, e eu nunca mais ia deixar ninguém tirá-la de mim. A estrada para a liberdade foi longa, cheia de dor e marcas que o tempo talvez nunca apague. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que a gente não pode deixar o passado nos prender. A vida continua, e cada escolha que a gente faz pode mudar tudo. Agora eu quero saber de vocês. O que acharam da minha história até aqui? Se fosse você no meu lugar, teria feito diferente? Comenta aqui embaixo e me diz o que sentiu ouvindo essa parte da minha vida. Se gostou da minha história e quer saber o que aconteceu depois, me conta nos comentários se devo continuar e trazer a parte 2. Ainda tem muita coisa que eu vivi e quero compartilhar com vocês. E não esquece de curtir e compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir isso. Quem sabe pode ajudar alguém a enxergar que sempre há um jeito de recomeçar. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Aqui a gente fala de vida, de luta e de superação. E eu espero você na próxima.